Você já acordou com o coração acelerado, sentindo aquele peso da ansiedade, como se o dia já tivesse começado contra você? Talvez preocupações, medos ou até lembranças do que deu errado ontem estejam tentando roubar a sua paz hoje. Mas existe uma verdade poderosa que pode transformar completamente a forma como você encara este novo dia. O Salmo 27 começa com palavras que são como uma muralha de proteção para a alma. Jeová é a minha luz e a minha salvação. De quem é que eu terei medo? O Salmo 27 é uma das passagens mais poderosas e encorajadoras das Escrituras. Ele nos fala sobre confiança, sobre coragem diante das adversidades, sobre a presença de Deus como luz, salvação e fortaleza em nossa vida. É um salmo que renova a fé, acalma o coração e desperta uma força interior que muitas vezes esquecemos que temos. Hoje, convido você a começar o seu dia refletindo sobre as palavras profundas desse salmo, para descobrir lições que não apenas fortalecem a alma, mas também nos preparam para vencer qualquer batalha do dia. Este não é apenas um texto antigo, é um grito de coragem, uma declaração de fé, uma inspiração que pode renovar a sua mente e aquecer o seu coração. Então, respire fundo, abra o coração e venha comigo nesta reflexão, porque este pode ser o ponto de virada do seu dia e, quem sabe, até da sua vida. E antes que você venha a esquecer, aproveite para se inscrever e deixar um gostei no vídeo. Leia comigo o Salmo 27, versos 1 ao 3. Jeová é a minha luz e a minha salvação. De quem é que eu terei medo? Jeová é a fortaleza da minha vida. De quem é que eu terei pavor? Quando os maus me atacaram para devorar a minha carne, foram os meus adversários e os meus inimigos que tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe para me atacar, o meu coração não terá medo. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim, continuarei confiante. Essas palavras carregam um poder enorme. Elas não são apenas poesia, não são apenas frases bonitas para serem recitadas. Elas são um lembrete vivo de que, independentemente das lutas que enfrentamos, das batalhas que surgem em nossa vida, existe uma fortaleza que nos sustenta, existe uma luz que nunca se apaga, existe uma salvação que nos acompanha todos os dias. Deus é luz em meio à escuridão. Quando o salmista declara que Jeová é a minha luz, ele não está apenas fazendo uma afirmação bonita, mas está reconhecendo uma verdade profunda. A vida muitas vezes pode ser envolvida por sombras. Todos nós, em algum momento, já caminhamos por vales de incertezas. Já enfrentamos dores que não conseguimos explicar. Já passamos por perdas que abalaram o nosso coração. Já encaramos desafios que pareciam não ter saída. São esses os momentos em que a escuridão se apresenta de maneira tão densa que parece sufocar. É como se uma nuvem pesada nos envolvesse e nos impedisse de enxergar o próximo passo. Nessas horas, muitos chegam a acreditar que não conseguirão avançar, que o fim da caminhada chegou, que não há mais razão para lutar. Mas é justamente aí, no auge da escuridão, quando todas as forças parecem se esgotar, que a luz de Deus se manifesta com mais intensidade. A luz, quando se apresenta em meio às trevas, não apaga de imediato a noite, mas ela é suficiente para guiar o caminho. Basta uma pequena chama para quebrar a densidade da escuridão. Basta um farol distante para orientar o viajante perdido. Basta um raio de sol para anunciar que a madrugada está chegando ao fim. Assim é Deus em nossa vida. Ele não promete que não haverá momentos difíceis, não diz que nunca enfrentaremos noites escuras, mas nos assegura que, mesmo em meio às dificuldades, haverá direção, haverá clareza, haverá sempre um farol que aponta o caminho certo.
A luz de Deus não é apenas uma iluminação externa, mas uma transformação interna, que nos dá coragem para continuar caminhando, mesmo que ainda não consigamos ver o destino final. Quando você começa o seu dia lembrando que Deus é a sua luz, algo poderoso acontece dentro de você. Você se coloca numa posição de confiança. Você realinha o seu coração com a certeza de que não está sozinho, de que existe uma presença maior que vai à sua frente. A ansiedade do presente, o peso esmagador do passado e o medo paralisante do futuro perdem força diante da convicção de que há uma luz constante iluminando seus passos. É como caminhar numa estrada à noite com uma lanterna firme nas mãos. Você talvez não enxergue toda a estrada, mas enxerga o suficiente para não tropeçar. É assim que Deus nos guia. Ele ilumina cada passo e, à medida que avançamos, a claridade aumenta. Essa luz não se apaga com as tempestades da vida, não se enfraquece com os ventos da adversidade, não pode ser sufocada pelas trevas mais densas. A luz de Deus é eterna, é constante, é invencível. Mesmo quando você não consegue enxergar, ela continua brilhando. Mesmo quando você se sente perdido, ela continua a guiar. Mesmo quando você acha que está sozinho, essa luz continua presente, esperando que você apenas levante os olhos e confie. E talvez você esteja vivendo um desses momentos de sombra agora. Talvez enfrente uma luta interna que ninguém conhece, uma dor que você não consegue colocar em palavras, um medo que te paralisa por dentro. Talvez os problemas financeiros, os conflitos familiares, as decepções pessoais ou a solidão tenham se levantado como uma muralha diante de você. Mas escute bem, a luz de Deus é maior do que qualquer sombra. Ela é suficiente para dissipar as trevas da dúvida, do desespero e da angústia. Tudo o que você precisa fazer é abrir o coração para essa luz, permitir que ela entre, permitir que ela ilumine cada canto escuro da sua vida. Quando a luz de Deus entra, a escuridão não tem escolha a não ser recuar. É como o nascer do sol. Por mais longa que tenha sido a noite, o amanhecer é inevitável. A luz da presença divina anuncia que um novo dia começou, que novas oportunidades estão surgindo, que um novo tempo está à sua frente. Por isso, não se entregue às trevas do medo, não se prenda às correntes da ansiedade, não permita que a noite se torne eterna dentro de você. Lembre-se sempre, Deus é a sua luz. E ao começar o seu dia com essa consciência, você estará dizendo para si mesmo: eu não vou viver guiado pela escuridão das circunstâncias, eu vou viver guiado pela luz de Deus. Eu não vou me deixar dominar pelo que não entendo, eu vou me apoiar naquele que vê tudo com clareza. Eu não vou parar porque a estrada parece confusa, eu vou continuar caminhando, porque a luz divina me mostra o próximo passo. Isso não é apenas uma forma de pensar, mas é uma atitude espiritual que transforma completamente a maneira como você enfrenta a vida. Deus é salvação em meio ao perigo. O salmista também diz: Jeová é a minha salvação. Essa declaração vai muito além da ideia de resgate espiritual no sentido eterno. Ela traz consigo a noção prática, diária e profunda de que Deus é aquele que nos livra, que nos protege, que nos guarda em todas as situações. Ele não é apenas a promessa de um futuro glorioso, mas a mão presente que atua no hoje, no agora, no momento em que você mais precisa. Quantas vezes já passamos por momentos em que nos sentimos encurralados, sem saída, sem forças para lutar? Situações em que olhamos para todos os lados e não encontramos solução alguma, em que as portas parecem fechadas, os recursos parecem insuficientes e as nossas forças parecem ter chegado ao limite. Situações em que parecia que tudo estava perdido, que o fracasso era inevitável, que não havia mais esperança. Mas então, de repente,
algo aconteceu. Uma porta se abriu onde não havia passagem, uma solução inesperada surgiu onde não havia perspectiva, uma força interior renasceu quando você acreditava que já não poderia se levantar. Muitas vezes nem conseguimos explicar racionalmente como aconteceu, mas a verdade é que fomos sustentados por algo maior. Esse algo maior tem nome, é Deus, agindo como salvação. Ter a consciência de que Ele é a nossa salvação traz uma paz que vai além do entendimento humano. É a paz que não depende da ausência de lutas, mas da certeza da presença divina no meio delas. Não significa que não teremos batalhas, não significa que não enfrentaremos tempestades, mas significa que não estaremos sozinhos. Não significa que não haverá perigos, mas significa que em cada perigo, a mão de Deus estará presente para nos livrar, para nos guardar, para nos sustentar. Quando você compreende que Deus é a sua salvação, você passa a enfrentar a vida de outra maneira. Você já não se desespera diante das más notícias, porque sabe que o socorro vem do alto. Você não se entrega ao medo do amanhã, porque confia naquele que já conhece todos os seus dias. Você não se sente derrotado diante das circunstâncias, porque entende que a última palavra não pertence às circunstâncias, mas a Deus. Por isso, ao declarar que Jeová é a minha salvação, você está se lembrando que não precisa carregar tudo sozinho. Você está reconhecendo que existe uma força maior que luta por você, que existe um socorro que vem de fora, que existe um Deus que entra em cena quando todas as suas forças se esgotam. Essa é a beleza da salvação divina. Ela não depende do quanto você consegue lutar, mas da fidelidade de um Deus que nunca abandona os seus filhos. Deus é fortaleza em meio às batalhas. Jeová é a fortaleza da minha vida. De quem é que eu terei pavor? A palavra fortaleza traz a imagem de um lugar seguro, sólido, protegido, cercado por muralhas intransponíveis, construídas para resistir a qualquer tipo de ataque. É a figura de um castelo impenetrável, de um abrigo inabalável, de uma torre alta onde o inimigo não consegue chegar. Quando o salmista chama Deus de fortaleza, ele está reconhecendo algo muito importante. Sua segurança não depende de circunstâncias externas, nem de sua própria força, nem de recursos humanos. Sua segurança vem de uma proteção divina que é inabalável, que não pode ser abalada por nenhuma tempestade ou guerra. Todos nós, em algum momento da vida, procuramos construir as nossas próprias fortalezas humanas. Tentamos encontrar segurança em bens materiais, acumulando riquezas como se o dinheiro fosse um muro capaz de nos proteger de todas as incertezas. Buscamos refúgio em pessoas, acreditando que relacionamentos podem nos sustentar em qualquer situação. Colocamos a nossa confiança em status, títulos, posições sociais ou profissionais, como se essas coisas fossem capazes de garantir estabilidade eterna. Mas cedo ou tarde, a vida nos mostra que essas fortalezas são frágeis. Elas podem ruir de um dia para o outro. O dinheiro pode se perder, pessoas podem falhar, relacionamentos podem se quebrar, títulos podem ser tirados, posições podem ser substituídas. Essas fortalezas humanas, que pareciam tão firmes, se revelam castelos de areia diante das ondas da vida. Mas existe uma fortaleza que nunca se abala, que nunca cai, que nunca pode ser destruída. Essa fortaleza é Deus. Ele é o abrigo seguro que não depende das circunstâncias. É a muralha espiritual que o inimigo não pode atravessar. É a torre firme que permanece de pé mesmo quando todo o resto desmorona. Confiar em Deus como fortaleza é viver com a convicção de que, não importa o que aconteça ao redor, existe um lugar de segurança que ninguém pode tirar de você. Começar o dia lembrando disso é como vestir uma armadura espiritual. É como declarar para si mesmo: não importa o que aconteça hoje, não importa quem tente me derrubar, não importa quais inimigos se levantem contra mim, eu estou seguro
porque a minha vida está guardada em Deus. Eu não confio apenas na minha força, eu confio na fortaleza que é eterna. Essa consciência muda a maneira como enfrentamos a vida, porque ela nos coloca em posição de coragem. Confiança além do medo. O salmista continua: ainda que um exército se acampe para me atacar, o meu coração não terá medo. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim, continuarei confiante. Essa é uma declaração poderosa, não porque o perigo deixou de existir, mas porque a confiança em Deus é maior do que o medo. O texto não diz que não haveria inimigos. O salmista não estava vivendo uma vida sem desafios. Ao contrário, ele reconhecia que exércitos poderiam se levantar, que guerras poderiam ser declaradas, que inimigos poderiam se unir contra ele. Mas mesmo diante dessa realidade, ele escolhe a confiança. Isso nos mostra que coragem não é a ausência de medo, mas é a capacidade de permanecer firme mesmo quando o medo bate à porta. Quantas vezes você já se sentiu cercado por problemas? Talvez não fosse um exército literal com lanças e espadas, mas pode ter sido uma multidão de preocupações que se levantaram ao mesmo tempo. Contas acumuladas que pareciam sufocar, conflitos familiares que drenavam as forças, diagnósticos médicos que assustavam, decepções emocionais que machucavam profundamente, inseguranças pessoais que faziam duvidar da própria capacidade. Esses inimigos invisíveis muitas vezes são mais aterrorizantes do que inimigos físicos, porque eles atacam diretamente o coração e a mente. É como se uma guerra silenciosa estivesse acontecendo dentro de nós. Mas o Salmo nos ensina que mesmo nessas situações, o coração pode permanecer em paz. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a confiança em Deus supera a força dos inimigos. Quando você entrega sua vida, seus problemas, suas batalhas nas mãos de Deus, o medo perde poder sobre você. Ele pode até tentar se aproximar, pode até sussurrar no seu ouvido que você não vai conseguir, mas ele não domina mais o seu coração, porque a confiança já tomou o lugar do medo. É como estar em meio a uma tempestade dentro de um abrigo seguro. Do lado de fora, os ventos rugem, a chuva cai forte, os trovões ecoam. Mas dentro da fortaleza, você pode descansar porque sabe que as paredes firmes não serão derrubadas. A tempestade continua, mas você está em paz. Essa é a imagem que o salmista transmite. A guerra pode estar acontecendo do lado de fora, mas dentro da fortaleza que é Deus, o coração encontra descanso. Um convite à confiança diária. Quando você entende essa verdade, sua maneira de viver muda completamente. Você já não se deixa paralisar pelas ameaças externas, porque sabe que sua vida está guardada em mãos maiores do que as suas. Você já não coloca sua confiança em fortalezas frágeis, mas na fortaleza eterna que é Deus. Isso não significa viver alienado da realidade, mas significa viver acima dela, sustentado por uma confiança que o mundo não pode oferecer. Por isso, todas as manhãs, ao abrir os olhos, lembre-se desta declaração do salmista. Faça dela a sua oração. Jeová é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Repita isso até que sua alma se lembre de que não está sozinha, até que o seu coração volte a descansar, até que o medo perca espaço dentro de você. E quando durante o dia os problemas tentarem cercar você como um exército, quando as preocupações tentarem se acumular como uma guerra silenciosa contra sua mente, volte a essa declaração. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não terá medo. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim continuarei confiante. Essa confiança não é apenas teoria, não é apenas uma frase bonita. É uma escolha de fé, é uma decisão diária, é um posicionamento espiritual que muda a forma como você encara a vida. O medo pode até se aproximar, mas você escolhe não viver escravizado por ele. Você escolhe viver ancorado na fortaleza que é Deus.
uma motivação para o dia. O Salmo 27 não é apenas um cântico de confiança registrado por um homem que experimentou livramentos extraordinários. Ele é também um chamado à ação. Ele nos convida a viver cada manhã com coragem renovada, a levantar da cama e encarar o novo dia sem permitir que o medo dite as regras da nossa vida. Ele nos ensina que, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, existe uma força maior que nos sustenta, uma presença que nos envolve e um Deus que caminha ao nosso lado. Quando você desperta pela manhã e decide, conscientemente, recitar essas palavras do Salmo: Jeová é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Jeová é a fortaleza da minha vida. De quem terei pavor? Algo poderoso acontece dentro de você. Não é apenas uma frase repetida mecanicamente, é uma renovação da mente, um alinhamento do coração, uma reprogramação da alma. É como se você estivesse lembrando a si mesmo: eu não estou sozinho. Existe um propósito maior para a minha vida. Existe uma fortaleza espiritual que nenhum inimigo pode derrubar. Existe uma luz que sempre brilha, mesmo quando tudo parece escuro. E é exatamente essa lembrança que sustenta os nossos passos. Porque o medo pode até tentar se infiltrar no coração, mas a fé sempre aponta para cima. A ansiedade pode até querer ditar o ritmo dos pensamentos, mas a confiança em Deus traz paz. A dúvida pode tentar apagar a esperança, mas a convicção de que Ele é a nossa fortaleza reacende o ânimo e nos coloca de pé novamente. Por isso, hoje, decida começar o dia com confiança. Não permita que a preocupação roube a sua energia antes mesmo de você dar o primeiro passo. Não aceite que o medo paralise os seus sonhos, nem que a dúvida apague o fogo da sua fé. A cada manhã, levante-se lembrando: Jeová é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Essa verdade é suficiente para transformar a forma como você enfrenta as horas que estão diante de você. Agora, faça um exercício simples, mas profundamente transformador. Feche os olhos por um instante. Respire fundo, sentindo o ar preencher seus pulmões e depois sair lentamente. Permita que cada respiração seja um convite à calma, um lembrete de que você está vivo, de que cada fôlego é um presente. Enquanto respira, imagine-se diante de uma muralha imensa. Ela é firme, sólida, inabalável, construída com pedras eternas que não podem ser destruídas. Essa muralha é Deus. Ele cerca a sua vida, protege o seu coração e guarda cada detalhe do seu caminho. Agora, visualize uma luz suave, mas poderosa que começa a brilhar sobre você. Essa luz dissipa toda a escuridão, toda a ansiedade, todo o peso. Imagine a luz iluminando a sua mente, clareando seus pensamentos, aquecendo seu coração, trazendo uma sensação de paz e direção. Essa luz é a presença de Deus iluminando seu caminho, mostrando que não importa quão escura pareça a noite, sempre haverá um amanhecer guiado pela sua mão. Por fim, veja-se caminhando, mas nunca sozinho. Imagine uma mão invisível, firme e amorosa sustentando você, guiando cada passo, impedindo que você tropece. Essa mão é a mão de Deus. Mesmo que os inimigos se levantem, mesmo que as dificuldades tentem te derrubar, você está seguro. Respire fundo mais uma vez. Confie, descanse e siga em frente. Conclusão. O Salmo 27, 1-3, não é mais do que palavras antigas registradas em um livro sagrado. Ele é uma declaração de fé que ecoa através dos séculos. Ele é um escudo contra o medo e uma motivação diária para viver com coragem e esperança. Cada versículo é como uma chave que abre uma porta de confiança. Cada frase é como uma muralha que protege
protege o coração contra a desesperança. Que hoje você carregue essas palavras no coração como um tesouro. Que ao sair de casa, ao enfrentar os desafios do trabalho, ao lidar com relacionamentos, ao encarar as incertezas da vida, você se lembre constantemente: Deus é a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza. Nada nem ninguém pode roubar essa verdade de você. Então comece o dia com confiança, caminhe de cabeça erguida, fale com coragem, viva com fé. Permita que a sua postura seja um reflexo daquilo que você acredita, porque mesmo que um exército se levante contra você, o seu coração pode permanecer em paz, protegido pela fortaleza divina. Agora que você refletiu sobre o poder deste salmo, leve essa mensagem para o seu dia. Compartilhe essa luz com outras pessoas. Seja uma palavra de ânimo para quem está cansado, um abraço para quem se sente sozinho, um sorriso para quem perdeu a esperança. E nunca se esqueça, todos os dias são novas oportunidades de confiar em Deus, de se fortalecer na sua presença e de caminhar com coragem. Então, hoje, antes de sair, declare em voz firme: o Senhor é a minha luz, a minha salvação e a minha fortaleza. Eu não terei medo. Deixe que essa verdade seja o combustível da sua jornada. Viva, confie e inspire outros a fazer o mesmo. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Reflexão Matinal. Ative o sininho para receber todos os dias uma palavra de fé, motivação e esperança para começar o dia com o coração fortalecido. Sua inscrição ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas e juntos podemos espalhar luz e inspiração a cada manhã.